pela internet, estamos estudando o livro de Daniel. E na semana passada, nós vimos que no finalzinho do capítulo 7, do versículo 7 de Daniel 7, esse animal terrível e espantoso que nós conversamos longamente a respeito dele, que representa Roma, com toda a sua crueldade, com toda a sua truculência, né? Com toda a sua impiedade, que é representado por um animal tão terrível, espantoso e forte que Daniel nem soube achar uma similitude que fosse correspondente, então ele usou de inúmeros símbolos, né? Dentes, unhas e etc. Ele tinha 10 chifres, e esses 10 chifres correspondem aos 10 dedos da estátua do capítulo 2, e na sua progressividade de revelação, as escrituras revelam lá em Apocalipse 13, Apocalipse 17, que esses 10 chifres, e chifre na Bíblia é símbolo de poder, é símbolo de detenção de autoridade, eles correspondem a 10 reis deste mesmo reino, ou seja, 10 reis, 10 governantes, 10 pessoas investidas de poder, que têm que ser oriundas daquela situação geopolítica que anteriormente configurava o Império Romano, as pernas de ferro. Ou seja, nós sabemos que é a Confederação Europeia. E como nós já estamos no final da história gentílica humana, nós que temos o privilégio de viver nos dias atuais, já no fim dos tempos, né, nós temos percebido que os eventos mundiais já caminham no sentido de dar cumprimento a tudo isso que foi profetizado há 2.617 anos atrás. 2.617 anos atrás, Daniel falou de algo que nós ainda estamos caminhando para o cumprimento. Porque nós vemos aí que desde a década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, começaram os esforços que foram se intensificando mais ao longo da década de 80, ao longo da década de 90, e que houve a formação do mercado comum europeu, da União Europeia, o euro, e tudo isso que tem caminhado aí na direção do cumprimento da profecia, de 2.617 anos atrás. E algo que ainda é futuro até mesmo para nós, algo que Daniel viu há 2.617 anos atrás, algo que ainda é futuro até para nós, nós vimos na semana passada, no versículo 8, que entre esses 10 chifres surge um outro menor. A palavra menor no aramaico tem o sentido de mais fraco, mas que depois se torna maior, que tem o sentido de mais forte. Ou seja, esse chifre pequeno, que é um dos inúmeros símbolos para a pessoa do anticristo, que é o Messias de Satanás, que é aquele outro que Jesus falou, se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis, a mim não recebeis. Nós vimos na semana passada que ele vai ser uma pessoa dotada de extrema capacidade mental, de inteligência, porque ele tem olhos como de homem. Lembra? Os irmãos que não estavam dormindo na semana passada aqui na classe da escola dominical devem se lembrar que a expressão olhos como de homem indica grande inteligência, intuição, extraordinária capacidade mental, ou seja, ele vai ser o suprassumo da sabedoria do mundo. Ele vai estar investido do espírito do mundo, de acordo com 1 Coríntios 2:12a. E porque a sabedoria do mundo não reconhece a Deus, senão não teria crucificado Jesus Cristo, é o assunto de 1 Coríntios 1 e 2, ele não vai ter temor a Deus, aí ele não vai aceitar a Deus, então ele vai numa progressão, né? Primeiro ele não teme, depois ele não aceita, e por fim ele fala contra Deus, né? Porque fala que ele tinha uma boca que falava com insolência, no finalzinho do verso 8. Ele é insolente porque fala contra Deus. Isso de acordo com o nosso texto aqui do 7:8, no finalzinho, que é o mesmo assunto do 7:25, ela proferirá palavras contra o Altíssimo, que é o assunto também lá de 2 Tessalonicenses 2:4, que ele vai se engrandecer, que também é o assunto explícito e claríssimo lá de Apocalipse 13. Lembra que foi-lhe dado uma boca que falava arrogâncias. Ou seja, ele vai ser
a lá Hitler. Lembra quando você vê esses filmes em preto e branco aí da Segunda Guerra Mundial, o Hitler lá falando lá, ele tinha uma oratória muito poderosa, ele convencia multidões, as pessoas ficavam em êxtase. Eu não sei se os irmãos sabem, as pessoas que ficavam nas primeiras cadeiras, nos primeiros lugares, já viu aquele negócio que fica aquela suástica de gente rodando? A Lizzie Lichtenstein filmava essas coisas. O discurso dele era tão impactante que as pessoas que ficavam na frente, elas se urinavam e defecavam de êxtase. Todo mundo ficava se borrando, não conseguia controlar as fezes e a urina, de tanto êxtase diante do discurso de Hitler. Por isso que na frente ficavam mais mulheres. Ele punha mulheres na frente eram as primeiras lá no seu auditório. Era o Silvio Santos do Silvio Santos, né? E eloquente. E o anticristo também vai ser eloquentíssimo. Ele vai ser o Silvio Santos do Silvio Santos do Silvio Santos, né? E ele vai prometer coisas tão extraordinárias, ele vai falar coisas tão impactantes que o mundo vai ficar assombrado. Quem é semelhante à besta? Nossa, esse é o melhor que já teve, melhor do que isso aí não aparece. Só que nós temos estudado em Apocalipse, na casa do pastor geral, que Deus faz uma advertência. Olha. Se você colocar essa marca aí, eu não te garanto daqui a pouquinho, quando começar a derramar as taças, não. Porque as taças, nós vamos aprender na semana que vem, elas são dirigidas especificamente para a geração tribulacional. Elas vêm punir e vir como juízo exatamente pela rebeldia humana em relação à pessoa de Jesus Cristo. A rebelião, a recusa em aceitar o Messias de Deus e o alinhamento com o Messias de Satanás, que é essa pessoa que nós estamos falando dela aqui, que é o chifre pequeno. Mas, tão logo esse corno pequeno aparece, né, simultaneamente com a aparição desse pequeno chifre, nós temos aqui os versos 9 e 10, que nós vamos ler agora. Sendo que, na sequência cronológica, versos 9 e 10, pula para o 13 e 14. Então nós vamos ler a sequência cronológica aqui da questão. Depois a gente volta no 11 e no 12. Então Daniel capítulo 7, verso 9. Observa, tão logo surge o pequeno chifre, um tribunal de juízo é estabelecido. Né? Ou seja, o estabelecimento dessa corte de julgamento, ela está em função deste corno pequeno, da aparição desse indivíduo aí. Verso 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. O assunto aqui é juízo o tempo todo, né? Um rio de fogo manava, brotava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades, 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Pula lá para o 13, que é a cronologia. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído, em contraste com os outros que são substituídos. Né? Então observa, nós até já falamos isso aqui nessa manhã. Aliás, esse assunto aqui dos versículos 9, 10, 13 e 14 são conhecidíssimos, eles são familiaríssimos, são muito familiares para quem já estudou Apocalipse 4 e 5, não é verdade? Apocalipse 4 e 5 sobe para aqui, que você chega lá, que está aquele lugar amplo, cheio de anjos, tronos, os 24 anciãos, que é a igreja glorificada,
os animais cheios de olhos, um anjo bibliotecário, alguém assentado no trono segurando um rolo sepulcramente lacrado, né, com 7 selos, e um cordeiro, como que morto, que é o Filho do Homem aqui que se aproxima do ancião de dias. Então, essa cena do capítulo, dos versículos 9, 10, 13 e 14, falam exatamente o mesmo assunto do capítulo 4 e 5 de Apocalipse. O capítulo 4 e 5 de Apocalipse é uma ampliação e um detalhamento dessa cerimônia, desse ritual, dessa cena, desse evento, que de uma maneira um pouco mais resumida, porque a revelação é progressiva, e Daniel foi escrito, esse capítulo foi escrito no ano 553 a.C. A revelação lá de João, na Ilha de Páscoa, foi, segundo a tradição, lá para o ano 96. Ou seja, nós estamos aí com 670 anos de diferença entre um e o outro, sendo que nenhuma dessas duas profecias ainda se cumpriu. Esse colocar tronos, esse abrir a sessão, né? Eu até falei que postos é uma palavra técnica, jurídica, para estabelecimento de um tribunal. Está aberta a sessão, né? Uma sessão é aberta, inaugurada. A corte entra em trabalhos, né? Essa corte não foi aberta, essa sessão, essa corte ainda não entrou em trabalhos até hoje. Isso foi escrito no ano 553 a.C. pelo Daniel e no ano 96 pelo João. E falta-se lá, vamos dizer aí, hipoteticamente, uns 17 anos ainda para essa corte ser aberta. Vamos dizer que, hipoteticamente, lá para o ano 2029, por exemplo. Ainda faltam 17 hipotéticos anos, no mínimo. Então, esse juízo pode ser agora. Ó, esse microfone pode cair no chão aqui a qualquer momento. E os irmãos vão ficar assim, cadê o casamento? Vai ficar todo mundo, cadê o preletor que estava ali? O Caso Augusto vai correr aqui na minha calça e catar minha carteira para ver quanto tem. Isso aí eu estou parodiando uma piadinha que eu ouvi em 1982, o pastor Glai com Terra Pinto, brincando lá, e falou, pois é, e já pensou se o arrebatamento acontece quando eu e o irmão, ele ser teu irmão, estiver na fila do banco, a alegria desse irmão quando ele vê minha carteira caída no chão. Aí eu disse, não, que isso, irmão, misericórdia. Como se, porque misericórdia é um 3 toques na madeira do crente, né? Mas esse juízo, essa sessão, essa corte, ela é estabelecida no início da tribulação, em função do julgamento desse corno pequeno. As suas decisões se estendem ao longo de toda a tribulação, que nós estamos estudando isso, os selos, as trombetas, as taças, aqueles juízos todos que nós já temos visto desde fevereiro, né? Desde o dia 2 de fevereiro nós estamos estudando isso, e vai culminar com aquele juízo das nações lá de Mateus 25, 31 a 46, que os irmãos conhecem. Na vinda do Filho do Homem, ele vai enviar os anjos, vai reunir as nações, Israel como se fosse ovelhas e bodes, e vai separar, vai maldito por fogo eterno, entra bendito por reino que está preparado. E a expressão ancião de dias, nada mais é do que uma expressão, um hebraísmo técnico, né, para expressar eternidade. Fala da pré-existência e da eternidade da pessoa de Deus. É um título até bonito. Só aparece nas Escrituras, só que em Daniel. Nesse versículo 9, se não me engano, no versículo 25, se não me engano, está mais aqui para frente. Foi chegado ao ancião de dias, aqui no verso 13. Então é um hebraísmo que significa, que fala da pré-existência e da eternidade de Deus. E o ancião de dias se assentou. Já viu, o juiz entra, todo mundo levanta, e depois ele se assenta, todo mundo assenta. Sua veste era branca como a neve, e seus cabelos como da cabeça como a pura lã. Isso enfatiza a pureza
lembra? Esse versículo tem me perseguido, de Abacuque 1,13. Essa questão da brancura, da alveza ou da alvura? Qual que seria o adjetivo aqui? Em alvura ou alveza dos cabelos e das vestes desse juiz? Eles falam aquele assunto lá de Abacuque 1,13, que diz que tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ou seja, essa adjetivação cromática, né, fala a cor branca, né? Se o Amâncio entender, essa adjetivação cromática, ou seja, se falar que o cabelo e as vestes dele são brancos, é para enfatizar a pureza, a dignidade e a santidade daquele que está julgando. Ou seja, ele é apto e qualificado para julgar, porque ele é santo, porque ele é digno, porque ele é puro e porque ele é eterno. Então ele está qualificado para ser juiz, né? Estas são as bases sobre as quais ele executa o seu juízo, a sua santidade. Lembra do nosso assunto do capítulo 15 lá? As taças são derramadas no capítulo 16 porque a santidade e a justiça de Deus foram ofendidas. Então ele tem que reivindicá-las, né? O pecado não pode passar batido, principalmente o pecado tribulacional, que é vultoso. Então, essas são as bases sobre as quais esse juiz, que é puro, santo, digno e eterno, julga. E não somente isso, mas também o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Fogo, evidentemente, fogo deve ter aí uns 4 ou 5 significados simbólicos nas Escrituras, mas o mais forte, o mais presente, o que você primeiro pensa, é a questão do juízo. É a questão do juízo. O significado principal do símbolo fogo nas Escrituras é juízo. E tendo em vista a dominação gentílica, que vem se estendendo desde o ano 605 a.C., que vai se estender até dentro da tribulação, e principalmente na tribulação, como ela vai ser extremamente ofensiva aos planos de Deus, como o alvo principal de Satanás vai ser perseguir, matar crente, e vai morrer crente como nunca morreu em todas as épocas da história, que Satanás vai estar liberado para fazer absolutamente o que ele quiser, do tanto que ele quiser, até onde ele quiser. Um juízo tem que ser estabelecido, um tribunal tem que ser posto, inaugurado em função disso. E esse tribunal é posto, estabelecido em função de julgar tudo isso. Por isso, essas expressões: trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Por quê? Abre comigo lá no Salmo 97, 2b. Salmo 97, 2b. Por que fala aqui de trono era fogo, as rodas era fogo, o rio de fogo ardente manava? Por causa disso aqui que está no Salmo 97, 2b. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então ele não somente julga baseado naquilo que ele é, né? Ancião de dias de cabelo e vestes brancas, ou seja, puro, digno, santo e eterno, mas em função daquilo sobre o que ele estabelece. Porque o seu trono tem como base o juízo e a justiça. O fogo, então, fala de juízo. E roda, isso é um símbolo para lá de universal, ancestral, antiquíssimo, círculo, né? Onde é que começa o círculo, onde é que termina? É no grau 28 e 38 segundos? É no grau 180? É no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Né? Onde é que começa, onde é que termina o círculo? O círculo ele é cíclico, círculo em todas as culturas sempre foi símbolo de eternidade, algo que não começa e que não termina. Sempre foi símbolo de universalidade. Então, quando a palavra fala que as suas rodas eram fogo ardente, o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui no texto é que esse juízo
tem que ser executado, porque o trono desse juiz, ele está sentado sobre justiça e juízo e justiça. O juízo é feito com justiça e a justiça está em função do juízo, e o juízo em função da justiça, e dele ninguém escapa, porque ele é universal. As suas rodas eram como fogo ardente, ou seja, um tribunal está sendo estabelecido para julgar com justiça, e desse juízo nada vai escapar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Lembra desse versículo? Então fala da universalidade do juízo. Aí a gente fica se lembrando lá do Apocalipse 14, 15, que a gente estudou lá para o dia 2 de fevereiro desse ano. Os olhos do Senhor são como o quê? Chamas de fogo. É aquele escrutínio, né? O olho é percepção, lembra que eu falei semana passada? Se é olho de fogo, significa que é um juízo escrutinador. Aquele juízo que contempla tudo e que não deixa passar nenhum detalhe. Porque ele se baseia, Êxodo 3:2, quando Moisés estava chegando diante do Senhor, lá naquele monte, que ele falou, tem um capim ali pegando fogo sem queimar, que negócio é esse? Deus fez aquilo para chamar a atenção dele. Nesse caso aqui, apesar de bem próximo, já tem um outro significado. O fogo aqui nessa passagem já é símbolo o quê? Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde você está pisando é o quê? Santo. Então, nesse caso aqui, está simbolizando a santidade de Deus. Já em Deuteronômio 4:24, que é repetido em Hebreus 12:29, que fala que o Senhor é fogo consumidor, está falando do zelo, que Deus é zeloso, que Deus é caprichoso, que Ele faz bem feito. E o juízo que vai acontecer lá na tribulação, esse tribunal que vai ser estabelecido, ele tem todas essas características. É isso que o Espírito Santo está querendo dizer aqui. E um rio de fogo. Os irmãos se abrirem comigo em João 7, dentro de várias passagens, tem passagem em Ezequiel, tem passagem por um monte de lugar aí que mostra isso. Rio. O rio também, os cursos hídricos, né? Rios, riachos, córregos e ribeirões, né? Os cursos hídricos nas Escrituras, elas têm também algumas simbologias. Elas podem simbolizar nações, por exemplo, mas o significado primário, básico, principal de rio na Escritura é a pessoa do Espírito Santo. Um bom exemplo disso, por exemplo, está aqui em João 7, 37 e 38, que diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, ele não falou assim, ele exclamou, ele bradou: venha e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a explicação no 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. A água, evidentemente, a gente conhece para lá de demais esse símbolo. Lembra lá a passagem de Tito? Pelo lavar regenerador, pela palavra. A água, nas Escrituras, dentro das suas várias simbologias, a sua simbologia, o seu significado primário, básico, principal, é a palavra de Deus. E quem é o Logos Toteos? Quem que é o verbo de Deus? Quem que é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Então, a água é um símbolo da palavra de Deus, que também é um símbolo de Jesus Cristo. Então, quando as Escrituras falam aqui em Daniel 7 que um rio de fogo manava e saía diante dele, se um rio de fogo mana de um trono, que é baseado no juízo e na justiça, sobre o qual se assenta alguém que é eterno e santo, então esse rio tem que estar em coerência, tem que coadunar, tem que haver com esse assunto. Então o que está querendo dizer aqui é que o Espírito Santo, com seus atributos operacionais, né, com seus atributos de efetividade daquilo que Deus decide, que a palavra de Deus é posta porque a Trindade trabalha junto e harmônica.
O Espírito Santo, que é simbolizado pelo rio, que contém a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é aquilo que Deus falou e zela sobre ela para cumprir, ele corre em função de executar o quê? Se o rio é de fogo, para executar juízo. Ou seja, o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui é que esse juízo que vai acontecer durante a tribulação, que procede desse trono sobre o qual se assenta alguém que é santo e eterno, para julgar essa pessoa, esse chifre e todos que aquele o adoram, ele vem exatamente, ele é executado através da palavra de Deus. Lembra? Paulo, ou Jesus Cristo, falou que o que vai julgar as pessoas, o que julga as pessoas é a palavra que ele falou. É o meu evangelho. Tanto é que quando a gente chega lá, que é o cumprimento disso mesmo, literal, né, histórico, está lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, 15a, fala que sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. É com que ele destrói o anticristo? De acordo com o texto de 2 Tessalonicenses 2, aquele nosso texto temoso. Pelo sopro da sua boca e pela magnificência da sua glória na sua vinda. E no verso 21 de Apocalipse 19 fala que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca que ele estava montado no cavalo. Nós já estudamos lá também Apocalipse 1, que espada, de acordo com Hebreus 4, é símbolo da palavra. Ou seja, são vários textos com vários símbolos diferentes falando a mesma coisa. Esse juízo tribulacional vai acontecer em função da integridade, da eternidade, da santidade e do juízo e da justiça de Deus, e vai ser executado pelo Espírito Santo com a autoridade do Filho, através do cumprimento da própria palavra de Deus. Quando isso acontecer, daqui hipotéticos X anos, vai estar dando cumprimento a passagens como Apocalipse 19, Daniel 7, Zacarias 14, etc, etc. É a palavra de Deus se cumprindo. E isso é o rio de fogo correndo, emanando e brotando a partir do trono. Ou seja, Deus falou e vai acontecer. Por menos que pareça que não vai, mas vai. Vai daqui umas décadas aí, essas passagens todas vão estar se cumprindo. Isso é a palavra de Deus correndo como um rio, só que de fogo. Ou seja, porque ela está correndo, ela está acontecendo em função da execução de juízo. Um juízo que é necessário acontecer. E miríades, milhares, nós estamos no verso 10, né? E milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. É só abrir o livro de Apocalipse. Vi outro anjo. Aí o anjo segurou o vento. Aí o anjo derramou a taça. Aí o anjo tocou a trombeta. Aí o anjo leu o livro. Aí o anjo falou por João. É só se abrir o livro de Apocalipse que você vai notar essa intensa atividade angélica. Não é óbvio. É só abrir o livro de Apocalipse. Ou seja, os santos anjos estão também em função da execução da palavra de Deus, que estão em função da execução do juízo. Juízo esse tribulacional, que estão em função dessa pessoa chamada corno pequeno aqui nesse texto. Então os exércitos angélicos participam da execução dos juízos tribulacionais. Isso está muito claro, né? É bastante óbvio. E assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Como gosta a Elaine, está aberta a sessão. É assim que eu falo? O juiz fala, é assim? Está aberto esse tribunal? Como é que o juiz fala? É isso que ele está falando. Ó. Como diz aquele outro da televisão, está valendo! Não é aquele rapaz lá, o José, como é que ele chama? Aquele rapaz lá da... É um da Band aí, que narra futebol, que é mó barato. O juiz foi ali. Vocês vão conversando aí, né? Entendi.
Eu penso que não. Verso 13, que nós estamos pulando 11 e 12 por enquanto, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens. Não sei se vocês já notaram nas Escrituras. Toda vez que fala de Deus, seja Deus Pai no Velho Testamento, toda vez que, God bless you, toda vez que fala de Jesus Cristo no Novo, sempre tem uma nuvem no pedaço. Já notou? Por quê? Porque a associação de Jesus Cristo com as nuvens fala, a simbologia nuvem é essa, fala da sua majestade sobre-humana. Nuvem nas Escrituras fala de revelação da divindade. Revelação da divindade. Então, as Escrituras invariavelmente associam Jesus Cristo, a pessoa de Deus, com a simbologia nuvens, porque a nuvem, no entendimento do aluno das Escrituras, fala da majestade sobre-humana, ou seja, da divindade. Alguns exemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos. Em Apocalipse 1,7 fala, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Em Atos 1,9, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu, da vista dos olhos deles. A porta estava lá, todo com torcicolo, com pescoço-colo, olhando para cima, Jesus sendo elevado, e uma nuvem o encobriu. E o anjo falou, da forma como viste, é dessa forma que ele vai voltar. O que é que isso quer dizer? Que o retorno dele vai ser físico, vai ser literal, vai ser corpóreo, você vai ter um corpo ali presente, e que vai ser universal e igual. Porque tem gente, tem religiões aí, eu não vou citar do sétimo dia, que fala que Jesus já veio. Lá no ano 1800 e sei lá o que, já viu falar do sétimo dia? Eles falam que Jesus já veio. Mas cadê? Ninguém viu, não. É porque ele passou do santo para o santuário lá no céu. Ninguém percebeu, não, mas ele veio. É uma tal de Ellen White que fala, que ensinou. É uma profetisa que ensina essas coisas aí. Então por que parece bobo você falar Jesus vai voltar fisicamente, visivelmente, corporalmente, em glória, mas tem gente que ensina, Satanás inventa um monte de ensino que contradiz um ponto ou outro diferente desse, mas, porque as Escrituras falam em Atos 1:11, os anjos conversando lá, seus bobão, vocês vão ficar aí olhando para o céu até quando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, desse jeito que ele foi, ele vai voltar de uma forma visível, corporal, e etc. Em Mateus 24:30 fala assim, e depois das tribulações daquele dia, o sol vai isso, a lua vai aquilo outro, as estrelas vão cair, e então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Em 2 Tessalonicenses 4:17 fala, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Em Êxodo 14:21, quando o Senhor estava tirando Israel da escravidão do Egito, de acordo com Êxodo 14:21, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Em 1 Reis 8:11, que também é o caso de Ezequiel 2:4, quando Salomão cortou a fitinha do templo, né, que ele inaugurou o templo, uma nuvem encheu a casa do Senhor, ou seja, Deus estava querendo dizer, eu estou presente, eu estou aqui. Sendo que o contrário disso está em Ezequiel 10:4, falou, eu não estou mais aqui, eu estou indo embora. Vocês pecam demais, gente. Eu tenho que ir embora. É o caso de Ezequiel 10:4. E Mateus 26:64 diz que quando ele estava sendo interrogado pelos principais líderes judaicos, né, pelos fariseus, eles falaram assim, e aí, você não tem nada para falar, para se defender, não? Eu falei, desde agora não me vereis, desde agora vocês só vão me ver assentado à destra da majestade, e depois vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Eles deram uma bofetada, falaram, estou falando e blasfemou. Ele acha que é Deus. Precisa de mais alguma coisa? Vou matar.
Ele falou isso. Então vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Que é o assunto aqui de Daniel. Foi Daniel que cunhou esse título messiânico, né? Viu aqui, ó, Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. É a primeira vez nas Escrituras em que essa expressão aparece. Isso aí é um título messiânico. É um título messiânico. Lilás, né, aliás, é o título que Jesus mais gostava. Muitas vezes, a gente tem muitos apelidos, né? Eu tenho apelido de Bocão, Canazildo, Canastra, vários. Mas o que eu mais gosto é Neném. Porque é o apelido que a Lulu usa pra mim, né? Ela também me chama de Love. Ela é Honey, né? Eu é Honey. Então a gente tem vários títulos, vários epítetos, vários apelidos, mas tem um que a gente gosta mais, né? Que a gente sente mais afinidade. Tá vendo? Ninguém sabe o nome daquele rapaz, é só Macarrão. O que aquele cara chama? Macarrão? Você vai identidade, Macarrão. É, que o outro advogado foi irônico, né? Chamou de Fettuccine. Mas de todos os inúmeros nomes, é só ir lá na casa do Fernando Claus, tem lá uma lista lá com um monte. Seu nome será conselheiro, Deus for a Pai eterno, vindo da paz, a luz do mundo, a porta, entendeu? Já viu? Foram na casa do Claus, tem lá um quadro com 300 nomes de Jesus. 300, mas tem um favorito. Ele mesmo se autodenominava assim. Sempre que ele ia falar, eu falei, ó, quem vocês acham que seja o Filho do Homem? Desde agora não me verá, vereis o Filho do Homem. O Filho do Homem veio para salvar e buscar o que estava perdido. Se você for em Canetas Apóstolos aí, garotas e garotos, se vocês forem em Mateus, eu vou citar metade. Se vocês forem em Mateus 8:20, em Mateus 9:6, em Mateus 10:23, em Mateus 11:19, em Mateus 12:8, 32 e 40, em Mateus 13:37 e 41, em Mateus 16:13, 27 e 28, em Mateus 17:9, 12 e 22, em Mateus 24:30, em Mateus 26:64, em Lucas 19:10 e 22 e por aí em diante, vocês vão observar que era Filho do Homem aqui, está falando de uma pessoa específica, Jesus Cristo. Isso é um título messiânico. Aliás, o favorito dele, ele se autodenominava assim. E por que o Espírito Santo usou essa expressão aqui? Inaugurou essa expressão, cunhou essa expressão justamente aqui. Porque isso está dando, lembra? 9, 10, 13 e 14, elas têm toda uma sequência, forma todo um raciocínio, um conjunto. O que o Espírito Santo está querendo dizer é, aquele que vem para julgar, ele é ancião de dias eterno, suas vestes e cabelos são brancos porque ele é digno, santo, ele julga em juízo porque tem fogo lá nas rodas, no trono, no rio saindo, mas ele também é homem. Ele também é homem, ou seja, quem vem para julgar é o Deus homem. É aquele Deus que se fez homem. Ele é o Filho do homem sobre as nuvens. Ele é o Filho do homem, fala da humanidade sobre as nuvens, que fala da divindade de Cristo. Isso aí é assunto de cristologia, né? Que é um assunto fascinante também. E também pelo fato de que Daniel está vendo aqui o Messias na sua humanidade em contraste com a animalidade e a bestialidade dos outros personagens desse capítulo. Leão, urso, com a costela na boca, leopardo voador, animal terrível que pisa, a besta que é o chifre. Ou seja, animais e bestas, e aqui o Espírito Santo está contrapondo, está colocando em contraste que a intervenção vai ser feita por aquele que é eterno e santo, mas que também é homem. Que é aquele que é eterno, santo e divino, mas que também é homem. Sem contar que esse título messiânico, Filho do Homem, está intimamente ligado à segunda vinda. Basta olhar Canetas, Mateus 13, 41, Mateus 16, 27, Mateus 24, 27, 30, 37, 44, Mateus 25, 31, Marcos 8, 38, Lucas 17, 30 e 18, 8, dentre outros. Então vereis o Filho do Homem, vereis o sinal do Filho do Homem, o Filho do Homem vindo à direita do Pai, o Filho do Homem. Ou seja, é um título
que está associado à segunda vinda. E dirigiu-se ao ancião de dias. Grita aí pro microfone. Porque vão ser os judeus. Está falando dos judeus. Não, senão eles têm que ressuscitar do inferno para estar lá, ué. E ninguém volta do inferno, só no trono branco. Está falando da raça, entre aspas, judaica. Porque os filhos representam os pais. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem os traspassaram? Os romanos e os judeus. E são eles que vão estar presentes lá no fim da tribulação. Os romanos cercando os judeus em Jerusalém. Isso vai ser assunto nosso de Daniel 11. Né? Então são esses que vão ver. Até quem o traspassou? Os romanos e os judeus. Lembra do discurso do Pedro lá? Depois que ele curou o coxo? Vós, o sionistas, o Pós Pilatos, o fulano, o ciclano, tá, para matar o santo de Deus? Está lá em Atos 4, se não me engano. E dirigiu-se ao ancião de dias. Lembra alguma coisa aí, Elaine? Lembra de alguma coisa? Apocalipse 4 e 5? Vocês abriram o texto lá, Apocalipse 4 e 5, e já está celeberme e conhecidíssimo. É o mesmo assunto. Quando o Cordeiro assume o papel de promotor, eu falei certo? Lá viu aquela cena lá? O João chorando. Quem é digno de abrir o rolo septuplamente lacrado? Aí se levanta um cordeiro como que morto. Ele se dirige até o ancião de dias, toma o rolo e rompe os seus selos. E abriu-se o primeiro selo. O Cristo estava lá nesse dia. Vai! Aí o primeiro cavaleiro vai. Ou seja, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ele está descrevendo a mesma cena de Apocalipse 4 e 5. Quando Jesus Cristo, Deus Pai, o Supremo Juiz, o Espírito Santo seria o meirinho, aquele que põe em execução as ordens. O cara que pega o fulano algemado e vai conduzindo lá para dentro da gaiola. Seria o Espírito Santo, o oficial, e Jesus Cristo o promotor. Né? Todos trabalhando unanimemente em função desse juízo. Se começarmos agora mais uns versículos, ultrapassa nosso tempo que deu 50, né? Então na semana que vem, nós vamos retroagir, né? No versos 11 e 12 que nós pulamos, que na realidade era bom a gente completar agora o 14, né? E foi-lhe dado domínio, glória e reino. Só de rapidamente, foi-lhe dado domínio. Domínio é a palavra aramaica shaltan, S-H-A-L-T-A-N, faz uma referência à autoridade. Domínio faz uma referência à autoridade. Glória, que é Iegar, Y-E-G-A-R, faz referência à honra daquele que assume a autoridade. E reino, que é Malku, M-A-L-K-U, tem a ver com a organização do governo. Então o que isso está querendo dizer? Que aquele que vai assumir o reino, ele tem autoridade reconhecida para organizar, delegar e governar. Por isso que usa 3 palavras, né? E foi-lhe dado domínio, glória e reino, que são 3 palavras hebraicas, uma falando de autoridade, outra falando de honra e outra falando de organização. Ou seja, ele será um rei reconhecido e competente para organizar, delegar e governar. Amém? Podemos orar?